Olá pessoal, estamos aqui no Devocional Rema 365. Então, esse é um tempo mesmo de pararmos para meditar e pensar na mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus. E temos hoje como tema o livro de Joel. Então, Joel foi um dos profetas menores, que Deus trouxe mensagens bem específicas, que podemos ver algumas delas à luz do Novo Testamento, que são bem de destaque. Mas, entendendo o contexto em que ele foi levantado para trazer palavras proféticas nos dias de Israel, nos dias dos reis de Israel, nós precisamos entender esse livro para que possamos compreender aquilo que Deus veio derramando desde os dias do Velho Testamento. Um dos princípios para entendermos a Bíblia é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ao lermos o livro de Joel, precisamos do apoio de outras verdades já faladas em outros livros para nos dar uma base, uma garantia para que possamos correlacionar e dentro disso extrair, através da observação, da identificação de coisas que estão faladas, como também da aplicação da palavra de Deus para a nossa vida diária. Vamos tomar aqui algumas coisas desse livro tão pequeno, mas tão importante, tão precioso para nós, que podem nos trazer uma consciência muito ampla do programa de Deus. Joel foi um profeta que Deus trouxe palavras para ele nos tempos dos reis de Israel, e temos mais especificamente sobre o rei Joás, rei de Judá. E nesse tempo, Israel estava passando algumas pressões, alguns julgamentos. Uma das coisas interessantes ao lermos os livros proféticos do Velho Testamento, muitas vezes eles eram usados para interpretar julgamentos por causa dos desvios de Israel. Nesse contexto, vamos ler Joel a partir do capítulo 1. São 3 capítulos, vamos tomar alguns versos bem específicos para que possamos pensar e explorar e você possa se inspirar para fazer uma leitura desse livro de uma forma mais contínua. Começa dizendo assim, Joel capítulo 1, verso 1 também. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E ele vai comunicando coisas dessas palavras que Deus trouxe para ele. Ele diz no verso 3, contem isto aos filhos de vocês, que eles os contem aos filhos deles e que estes falem sobre a geração seguinte. E o que era que ele ia falar? Ele diz aqui no verso 4, o que o gafanhoto cortador deixou, o que o gafanhoto migrador comeu, o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. E era uma palavra comparando a invasão desses gafanhotos que estavam trazendo uma destruição na colheita, na comida, nas plantações do povo daqueles dias. Por que ele estava trazendo esse entendimento? Nós vamos ver que no verso 6, ele diz, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras, destroçou minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Então, nós vemos aqui que era mesmo uma invasão não só da peste de insetos, mas ele estava comparando isso com a invasão da Síria, que trazia destruição para o povo de Israel, para as plantações, para toda aquela cidade, a construção daquele povo que vivia numa terra de uma forma tranquila, pacífica e experimentando a bênção de Deus. No entanto, por causa do afastamento da palavra de Deus, da idolatria, da desobediência, houve um momento de que isso abriu a porta para julgamentos. Então, essas palavras são palavras bem delicadas, em que o profeta adverte ao povo. No verso especificamente 17, há uma convocação que vale a pena a gente experimentar aqui. Aliás, verso 9. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou, o azeite está no fim. E ele vai convocando, falando do contexto de todo esse problema que houve, essa invasão que estava se tratando de um julgamento.
ele diz que os ministros estavam enlutados. No verso 13 há uma convocação, e o capítulo do meu livro aqui diz chamado ao arrependimento. E ele diz: sacerdotes vistam roupa feita de pano e saco e plantei. Lamentem, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque nos templos do Senhor Deus não há mais oferta de cereal e libações. E no verso 14 ele diz: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Então havia um conclamamento, uma chamada para que todos os sacerdotes de Israel se arrependessem. Então é um contexto mesmo de que estava sendo assolado por causa dos inimigos que invadiam Israel. Passando para o capítulo 2, nós vamos ver o profeta, e eu queria que você pensasse as vozes proféticas. Eles visitavam o conselho do Senhor, eles recebiam interpretações de coisas do presente e eles também apontavam para as coisas do futuro. E de uma forma bem específica, no capítulo 2, o título do meu capítulo diz o dia do Senhor. E fala assim: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Então vamos ver, eu já ensino há algum tempo a matéria de escatologia, e é curioso que nessa matéria nós falamos do dia do Senhor. Parece que está somente no livro de Apocalipse, ou Paulo fala em Tessalonicenses. Mas o dia do Senhor já vinha sendo falado desde os profetas, nos dias antigos, nos dias do Velho Testamento. Não só os profetas menores, mas desde o tempo de Moisés já se falava do dia do Senhor. E quando ele vai comunicando isso, nós podemos entender coisas que apontam para o futuro dos nossos dias. Está falando da grande vinda do Senhor. Um detalhe curioso, importante, é que quando examinamos as Escrituras, quase nada, não tem palavras faladas da vinda do Senhor para a igreja, que é aquela vinda em que Jesus para na nuvem, o corpo de Cristo ressurreto e os que morreram durante esses 20 períodos de 50 anos da história da igreja vão ser levantados da terra e vão encontrar-se com o Senhor. Uma coisa que precisamos entender é que a vinda do Senhor para a igreja, ela é diferente da vinda do Senhor para judeus e gentios. Então ele diz aqui ainda no capítulo 2, se referindo ao dia do Senhor, diz assim: que está próximo, o final do verso 1, e o verso 2 diz: é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Podemos lembrar Jesus falando isso lá em Mateus 23, 24, aquele grande discurso do Monte das Oliveiras. Podemos relembrar aqui aquilo que diz em Zacarias, no capítulo 12, 13 e 14, dizendo que vai ser um dia de escuridade, a vinda do Senhor. Então Joel, como um profeta, ele via no reino do Espírito, ele recebia revelações. Às vezes os profetas ouviam da parte do Senhor, às vezes eles viam imagens, comunicações divinas, que quando estudamos sobre os dons espirituais, podemos apontar aqui para discernimento de espírito. E aí ele vai narrando nesse capítulo 2, ele fala no verso 3, à frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Olha o verso 4 como é curioso. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chama de fogo que devoram a palha, como fogo poderoso, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante dele os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Então a vinda do Senhor, ela é certa. Podemos pensar também algo que é curioso quando examinamos as Escrituras. O próprio Jesus diz, lá no Evangelho de Lucas, já ressurreto, ele disse que nos livros do Velho Testamento, a lei, os Salmos e os Profetas, lá estava comunicado as suas duas vindas. A primeira para sofrimento, que ele veio como cordeiro, e a segunda vinda como leão e juiz, que há de se cumprir aí.
Podemos pensar que a primeira vinda dele, ele veio para morrer na cruz, e temos um período de 2 dias de 1000 anos. E temos a segunda vinda. Quando essas profecias, e a maioria delas foi falada nos dias do Velho Testamento, os profetas não conseguiam distinguir esse intervalo. E agora, nós que estamos vivendo nos dias dessa dispensação da igreja, também conhecida como dispensação da graça, nós olhamos para trás, olhamos para o presente e olhamos para o futuro, sabendo que profecias ainda vão se cumprir. Então, o capítulo 2, que fala o dia do Senhor, está falando da grande vinda do Senhor, a vinda em que ele vem para exercer juízo sobre as nações, a vinda que ele vem para assentar-se no trono de Davi, lá em Jerusalém, Israel, e governar sobre as nações, exatamente por um período de 1000 anos, como encontramos no livro de Apocalipse, sendo falado de uma forma tão clara. Agora, voltando para o livro de Joel, que estamos comentando, apontando coisas aqui, nós vemos aqui um livro curto, 3 capítulos. O primeiro fala da invasão, dos gafanhotos, comparado com a invasão de reinos que se levantaram contra Israel, e num contexto mesmo de julgamentos. Encontramos o capítulo 2 falando do dia do Senhor, e a parte segunda do capítulo 2, nós vemos que, no verso 12, ele ainda assim, nesse contexto de juízo, Deus é um Deus que manifesta a sua misericórdia. Como diz o verso 12, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. E o verso 13 diz, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então vemos aqui uma explicação da bondade de Deus, e Deus querendo que os homens, Israel, todo o povo se arrependesse, tornasse para Ele. Isso também aponta para algo que vai acontecer nos dias do futuro. Encontramos, por exemplo, em Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo, já nesta dispensação da igreja, falando e mostrando uma intercessão que ardia no seu coração a favor do seu povo, dos judeus, dos hebreus, o povo descendente de Abraão, com quem Deus fez uma grande aliança. E sabemos que, no final da história, desse período aqui, da era da igreja, quando tudo acontecer, que nós já estivermos no céu, virá Jesus com poder e glória. Essa vinda que está anunciada aqui, que como um quebra-cabeça se junta a muitas outras figuras que são faladas dos profetas do Velho Testamento, o próprio Jesus, no discurso do Monte das Oliveiras, os apóstolos na era da igreja e de uma forma tão esplêndida, João no livro de Apocalipse, a vinda gloriosa de Jesus. Então, quando ele vier, quando Jesus vier, haverá também uma conversão nacional, uma conversão do povo judeu reconhecendo Jesus como Messias. E Deus ainda há de restaurar o povo da aliança com quem ele fez através nos dias do Velho Testamento, com Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Deus, Israel. Então, vemos um contexto dessa compaixão divina que revela a compaixão de Deus quando nos perdoa nesta era da igreja, mas também um programa em que Deus vai fazer coisas grandiosas para com Israel. E se você ler todo o capítulo 2, é um livro muito tremendo quando aponta para esse favor de Deus de que eles vai restaurar exatamente de uma forma gloriosa. E eu queria apontar os versículos 23 e 24. Vamos ver lá. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite.
restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então vemos aqui Deus conclamando a um arrependimento, manifestando sua misericórdia e falando de uma restauração daquilo que no capítulo 1 nós vimos que os gafanhotos destruíram. Então, Deus ele tem um programa para restaurar. E no verso 26 diz, vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E o 27 ainda diz, vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Eu gosto de dizer algo que Pedro falou lá no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos encontrar naquele grande discurso, Deus trazendo um entendimento para Pedro acerca de que ele é um Deus de restauração. Porque Pedro diz lá naquele grande discurso que haverá restauração de todas as coisas. Nós, como igreja, estamos assistindo Israel espalhado pelas nações e nesses últimos 70, 80 anos, nós também testemunhamos a restauração do povo de Israel, o retorno de muitos judeus à sua terra. E isso faz parte do cumprimento dessas coisas que hão de acontecer com respeito ao povo de Deus. Basta a gente pensar aqui que nos dias do Velho Testamento havia o povo de Deus, os hebreus, Israel. Igreja não existia, como Paulo bem diz no capítulo 3, lá do livro de Efésios. Ele explica que era um mistério que estava oculto, também no livro de Colossenses, né? Agora foi revelado. Nos dias do Velho Testamento, os judeus ou os profetas judeus, eles entendiam o povo da aliança, o povo de Deus, os hebreus de sangue, e eles entendiam os gentios. E Deus está dizendo aqui, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Foi nesse contexto profético que Joel fez uma declaração. E acontecerá, no verso 28, depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Uma outra versão diz sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então essa profecia, ela tem um contexto para os hebreus, mas ela também foi a profecia pela qual nós encontramos o próprio Pedro trazendo ela à tona no dia de Pentecostes. Ele usou essa profecia para interpretar o que aconteceu exatamente naquele dia em que os 120 estavam reunidos, no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3. Do que? Do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então Pedro usa essa profecia dizendo como está escrito, como Joel profetizou. Então, talvez para nós, igreja, esse é um dos textos mais importantes, porque conecta a profecia de Joel com um fato acontecido para aqueles que são nascidos de novo, o terceiro grupo de pessoas, gentios, judeus e igreja. E nós, como corpo de Cristo, desde o dia de Pentecostes, temos experimentado o fluir do Espírito Santo. Então Joel profetizou o Espírito vindo sobre toda a carne. Nos dias do Velho Testamento, é bem consciente para nós de que apenas reis, profetas e sacerdotes experimentavam a unção, mas agora nos dias da nova aliança isso é apontado para todos os filhos. Então que coisa tão gloriosa, foi isso que Joel profetizou. E um outro texto que podemos enfatizar, que faz parte daquilo que Paulo fundamentou sobre a salvação em Cristo Jesus, está no verso 32 de Joel 2. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar.
Então, esse texto, Paulo usa lá em Romanos, no capítulo 10, de uma forma muito fundamental. Para quê? Para que o evangelho seja pregado a todos. E ele diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De onde ele tirou isso? Exatamente de Joel capítulo 2, 32. Então vamos pensar biblicamente, né? Hoje nós ministramos e atuamos no Ministério da Reconciliação baseado numa invocação do nome do Senhor. Então, esses versos 28 a 32, eles fazem parte da nossa vida diária, da nossa experiência, tanto de estarmos cheios do Espírito Santo, como de conduzirmos outros ao novo nascimento. Até nós mesmos, houve o dia em que invocamos o nome do Senhor para experimentarmos essa tão grande, poderosa salvação. Então, a partir do verso 28 de Joel 12, encontramos a promessa do derramamento do Espírito, que ela tem acontecido desde o período do dia de Pentecostes, o início da era da igreja, quando se encerra a dispensação da lei, a aliança mosaica, vemos a inauguração disso. E isso tem acontecido desde então, sobre todas as gerações da era da igreja, o enchimento do Espírito e a tão grande e poderosa salvação. Eu declaro uma vida cheia do Espírito Santo para você, que a verdade da palavra de Deus nos dê essa consciência de uma vida plena e fluindo no Senhor. Há muitos anos atrás eu via um grande homem, um pentecostal, o Rodney Howard-Browne, ele falando, né, e ele usava a figura de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, e ele dizia, o bar do Joel. Por que o bar? Porque em Atos capítulo 2, aqueles homens, aquelas pessoas estavam ali no dia de Pentecostes, ficaram tão cheios do Espírito Santo que falaram noutras línguas e também se comportaram como bêbados. Então, Paulo diz no outro texto da Escritura, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe de uma coisa? Há uma embriaguez do Espírito. E como aquele pregador dizia, né, o bar do Joel, eu declaro um enchimento contínuo na sua vida, porque agora estamos nessa grandiosa dispensação da graça. Agora vamos olhar ainda o capítulo 3, são 3 capítulos esse livro, que nos mostra o contexto de Israel, o contexto do plano de Deus para a restauração de Israel, uma chamada a eles se converterem, rasgarem o coração, e agora o capítulo 3. O título no meu livro diz, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Então encontramos aqui uma narrativa bem específica sobre o que há de acontecer. Verso 1. Eis que naqueles dias, naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então vemos aqui o profeta Joel trazendo um contexto de que Deus vai congregar as nações e que vai mudar a sorte de Judá e de Jerusalém. Então ele está falando agora uma profecia para as nações. Então, esse congregar das nações, ele também se conecta com algo que o profeta Zacarias também falou lá no capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14 do seu livro, de que nações haveriam de se levantar contra Israel, contra Jerusalém nos últimos dias. E sabe, isso vai acontecer. Eu gosto de dizer assim, a profecia é a história futura contada e tão clara com detalhes como a história do passado. Já pensou você estudar a história futura? E aí por que podemos afirmar isso? Por causa da integridade da palavra de Deus. Quando Deus falou, é porque Ele já viu, coisas Ele já estabeleceu, as narrativas têm uma clareza e podemos olhar para a própria vida de Jesus na primeira vinda. Tudo que foi dito se cumpriu ipsis literis, na literalidade, de fato, com riquezas de detalhes. O que isso me aponta? Que o que ainda não se cumpriu vai se cumprir.
Então Deus vai se levantar e haverá de trazer juízo sobre as nações inimigas. Eu convidaria você a fazer uma leitura depois do livro de Joel, né, todos os 3 capítulos, para que você possa ter uma construção. Eu gosto de estudar a Bíblia por temas, mas eu acho que é muito importante também termos tempos para estudar a Bíblia por livros, porque é uma mensagem no livro. E esse é um tempo oportuno para você ler o livro de Joel. Então, vemos aqui, né, detalhes disso que vai acontecer. O verso 12 diz assim, de Joel 3, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Então Deus está trazendo mesmo um tema de um momento de julgamento, de trono, dele julgando as nações. Jesus confirma isso. O verso 14 ainda diz, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Verso 15, o sol e a lua escurecerão, as estrelas deixarão de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Olha que verso tão tremendo, talvez você já tenha ouvido falar, né? Jesus, o leão da tribo de Judá. Está falando dele aqui no verso 16. O Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém fará ouvir sua voz. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então tudo isso aponta para um tempo em que Deus vai cumprir todas as palavras de aliança que ele fez com Abraão, Isaque, Jacó, que ele fez com Davi de um reino, de que o descendente de Davi governaria as nações, os povos. Então estamos aqui falando de coisas futuras, dos dias finais, do juízo de Deus sobre as nações, que dá o início ao momento em que Jesus reinará sobre os povos e as nações no período milenar ou no reino milenar, como bem conhecemos. Já no verso 17 do capítulo 3 ao 21, nós vemos um tema chamado aqui a restauração de Israel. Então Deus é um Deus que vai restaurar. O verso 18 diz, acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. E o que diz o 19? O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. E aí, a finalização do verso 20 e 21 diz assim, Judá, porém, será habitado para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. E finaliza dizendo, e o Senhor habitará em Sião. Então, para um entendimento e um fechamento nessa última parte, Sião era a fortaleza que Davi conquistou e que se tornou a cidade, né, o coração da cidade de Jerusalém. Então, em Hebreus, no capítulo 2, 22 a 24, fala que temos chegado ao Monte Sião Celestial. No entanto, aqui está falando do Sião literal, aqui na terra. Então, Deus há de restaurar o seu rei e a sua cidade, e como diz aqui, o Senhor habitará em Sião. O que ele está falando? Está falando de Jesus exercendo o seu governo por 1000 anos, no período milenar, a partir de Jerusalém, sobre todas as nações. Te inspiraria a ler aquilo que está no livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, 20, como também em Mateus, capítulo 22, 23, 24, Zacarias 12, 13, 14, todos esses textos, eles se cruzam e terminam dando uma ampliação da verdade que está falada. Mas quando diz o Senhor habitará em Sião, o período de 1000 anos, o período milenar, que no fim dos 1000 anos
Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o filho há de entregar o reino ao pai. E aí vai se findar o tempo, o período de 7.000 anos do homem, desde Adão até o último Adão exercendo o governo milenar, para que se cumpra o período em que entraremos na eternidade vindoura, a eternidade futura. Então a Bíblia é um livro muito fantástico. E eu queria finalizar aqui. A Bíblia diz lá em Pedro capítulo 1, que os profetas, eles profetizavam e não entendiam, mas nós, agora da era da igreja, com o Espírito Santo, entendendo profecias cumpridas e que faltam se cumprir, podemos ver com mais precisão aquilo que eles falaram e nos seus dias eles não entendiam. Por quê? O Espírito de revelação agora explica a própria palavra para nós. A Bíblia é um livro que foi escrito para ser entendido. E você está no Rema para viver essa experiência. Então, permanece conectado com o Rema Devocional 365 e todos os dias da tua vida, habitando, pensando, se alimentando da palavra de Deus, que nos dá uma consciência do que Ele é, de quem Ele é, e dos seus planos para a história da humanidade.